A paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês, filhinhos e filhinhas de Deus, e uma boa madrugada. Eu estou já aqui para trazer a continuidade do livro de 1 Samuel, capítulo 7. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor nosso Deus. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro, e escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta da arca. Samuel governa Israel. Esse Samuel é o filho de Ana, esposa de Elcana. Samuel é a promessa que Ana pediu a Deus em oração. Deus a deu a ela, por causa que ela tem dito que se Deus abençoasse ela e desse a ela um filho, ela daria a ele de volta, para que ele viesse ser dedicado durante toda a sua vida ao Senhor nosso Deus. Esse Samuel aqui é o líder de Israel. Versículo 2. A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo a sua ajuda, porque eles estavam com problemas, dificuldades, aflições e angústias. Eles estavam passando. Mas quem era o culpado? Era Deus? Não. Deus nunca foi culpado de nada. Eles mesmos era quem se prejudicavam, porque eles mesmos se decidiam em abandonar o Senhor nosso Deus para ir adorar outros deuses. Foi um povo desobedientes ao Senhor nosso Deus. Mas mesmo assim eles pedem socorro ao Senhor nosso Deus. No versículo 3, e Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar para o Senhor nosso Deus, jogue fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao
Senhor nosso Deus, e adorem somente a Ele. E Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Eles estavam correndo perigos. Eles estavam sofrendo muito pela ausência do Senhor nosso Deus. Porque o Senhor nosso Deus permitiu que eles passassem por esse sofrimento, por eles mesmos terem rejeitado o Senhor nosso Deus e deixado de o adorar, deixado de ser fiel ao Senhor nosso Deus. Então eles sofreram muito. Ficaram desesperados, porque eles mesmos procuraram outros deuses e sofreram pelas suas próprias atitudes e suas ações. Versículo 4. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote e adoraram somente a Deus, o Senhor nosso Deus. Eles voltaram, jogaram tudo e voltaram para o Senhor nosso Deus. E Deus os protegeu, e o Senhor nosso Deus os livrou dos filisteus. E nesta madrugada, o Senhor nosso Deus, Ele está falando com todos vocês que já se desviaram, que se afastaram, pularam fora do barco. Ele está dizendo que voltem, que reconheçam que pecaram, que erraram feio, abandonando as suas cruzes, deixando Deus de lado. Ele nessa madrugada está dizendo: volte, porque eu quero te proteger dos teus inimigos, porque eu quero te livrar da morte, porque eu quero acolher vocês debaixo das minhas asas. Eu quero acolher vocês. Quero protegê-los, todos vocês que o abandonaram, que saíram da presença de Deus, influenciados por outras pessoas. Então nessa madrugada Ele está chamando todos vocês de volta. Você quer voltar? Você quer voltar? Claro que sim. Volte. Você está se perguntando como você vai voltar? Deixa eu falar para você. Reconhecendo que o Senhor, nosso Deus, Ele é o seu Deus.
e que você fez tantas coisas que deixou o Senhor nosso Deus aborrecido e que você agora tem que esquecer tudo, jogar tudo, deixar tudo, abandonar tudo que praticou e voltar para o Senhor nosso Deus. E voltar para a casa dele, para viver unidos com seus irmãos, que está esperando por todos vocês. A igreja está esperando por vocês, todos que já voltaram, porque o Senhor nosso Deus, Ele quer os proteger, os livrar e os guiar. Agora o versículo 5. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor nosso Deus. Samuel, ele disse: todos vocês, todos que abandonaram o Senhor nosso Deus, deixaram de o adorar, querem voltar, vocês todos querem voltar com todo o coração, mente e alma. Então vão para Mispa e lá eu orarei ao Senhor nosso Deus por vocês. E Ele voltará. Ele atenderá minhas orações. Perdoará todos vocês. E Ele voltará para todos vocês. Versículo 6. Assim todos eles se reuniram em Mispa, arrependidos, ali, pronto para contar o que praticaram, falar e pedir perdão. E o Senhor nosso Deus os perdoou. Tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor nosso Deus. Jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor nosso Deus. Nós pecamos, fomos ingratos, fomos tolos, deixando o nosso Deus para adorar deuses estrangeiros, o Deus Baal e a deusa Astarote. Perdoe-nos, Senhor, por favor. Eles imploraram, se humilharam. E ali, em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Versículo 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Mas o Senhor nosso Deus, Ele disse: não tema,
eu sou com vocês. Eu os perdoo. Eu os livro deles. Eu os perdoo porque eu sou Deus. Eu os amo. Eu os amo todos vocês. Eu os livrarei vocês dos filisteus. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo. Mas o Senhor nosso Deus disse: não tenham medo, eu sou com vocês. Eu protejo todos vocês, porque eu os amo e os livro dos inimigos teus. Nesta madrugada, o Senhor nosso Deus está dizendo com todos vocês que o abandonaram, o Messias, chamado Cristo Jesus. Todos vocês, Ele está dizendo: volte para mim de novo. Pegue sua cruz e siga-me. Voltem, porque eu os amo. Eu os amo. Eu os livro do mal. Eu os livro dos teus inimigos. Eu os protejo deles, porque eu os amo. Eu os amo todos vocês. Voltem, para que eu possa livrá-los. Se não voltarem, eu não os livrarei. Voltem, porque eu os amo. Eu amo todos vocês. Voltem, porque eu quero dar vitória a vocês e livrá-los dos teus inimigos e da morte. Versículo 8. E disse: e disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do inimigo, dos filisteus. Não pare. Os israelitas disseram para Samuel: não parem, Samuel, por favor, de orar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre do domínio dos nossos inimigos, os filisteus. Não parem de orar por nós. Peça Ele que nos perdoe e que nos livre dos filisteus, os nossos inimigos. Nos livre da morte. Nos livre dos nossos perseguidores, porque eles querem nos destruir. Precisamos do Senhor nosso Deus. Samuel, não pare de orar por nós. Versículo 9. Então Samuel matou um carneiro e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel. E ele respondeu a sua oração. Deus respondeu a oração de Samuel pelo povo de Israel. Versículo 10. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas. Mas o Senhor os atacou com fortes
trovoadas. Então, eles ficaram em completa confusão e fugiram. O Senhor nosso Deus livrou os israelitas dos inimigos. Então voltem, tomem uma decisão, largue tudo, larguem e voltem para Jesus. Largue tudo e voltem para Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Peguem sua cruz. Peguem todos vocês as suas cruzes e voltem. Não se preocupem com seus inimigos, com aqueles que querem te fazer o mal. Porque o Senhor nosso Deus, Ele vai te dar vitória. Vai te livrar de todos eles. Vai te colocar no lugar de honra. Mas para você fazer a vontade dele, volte. Versículo 11. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bet-car, matando-os pelo caminho. Olha o que Deus fez. O inimigo queria matar, que saíram prontos, preparados para matar os que estavam afastados do Senhor nosso Deus, mas estavam reunidos pedindo perdão e voltaram para Deus, o Senhor. Agora são eles que perseguem os filisteus e matam todos eles. Deus deu vitória a eles. Deus também vai dar vitória a vocês. Com toda certeza, não tenha dúvida. Volte. Todos vocês que afastaram-se do Senhor Jesus, que abandonaram suas cruzes, saíram do caminho, voltem. Voltem. Versículo 12. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: até aqui o Senhor, nosso Deus, nos ajudou. Ele nos livrou dos nossos inimigos e nos deu vitória. Por isso, deu a ela o nome de Ebenezer. Versículo 3. Assim, os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel, enquanto Samuel viveu. Versículo 14. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra. E também houve paz entre os israelitas e os amonitas. E os amorreus, não amonitas, e os amorreus. Os israelitas ficaram em paz com os amorreus. Versículo 15. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Versículo 16. Todos os anos
ele ia a Betel, Gilgal e Mispa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Versículo 17. Depois voltava para sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz, e em Rama Samuel construiu um altar para Deus o Senhor. Para adorar a Deus o Senhor. Samuel também construiu um altar. E Deus, o Senhor, nosso Deus, deu vitória aos israelitas. Todos eles venceram os filisteus. Mataram alguns dos filisteus também. Não morreram todos, mas os israelitas mataram um bocado deles. E agora, o livro de 1 Samuel, capítulo 7, ele só tem somente 17 versículos. O capítulo 8. O povo pede um rei. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel, mas não é o profeta Joel do Antigo Testamento. Não é. Esse Joel é o filho mais velho de Samuel. E o mais novo, Abias, eles eram juízes na cidade de Beceba. Então, Samuel ele teve somente 2 filhos. O primeiro filho mais velho, Joel, e o outro mais novo, Abias. Versículo 3. Porém, não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Trabalhavam por dinheiro. Não tomaram o exemplo do seu pai, Samuel. Os filhos de Samuel, Joel e Abias, não tomaram o exemplo do seu pai, não levaram. Trabalhavam só por dinheiro. Aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Versículo 4. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Rama. Versículo 5. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho e o seu filho não segue o seu exemplo. Os seus filhos não seguem o seu exemplo. Joel e Abias não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países, Versículo 6. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor. Versículo 7. E ele respondeu assim: atenda o pedido do povo, não é só você que eles rejeitaram.
eles rejeitaram a mim também, como rei deles. Se eles rejeitaram a mim como rei deles, eles também irão rejeitar outros. Versículo 8. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Versículo 9. Portanto, atenda ao pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda a certeza como o rei vai tratá-los. Versículo 10. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor, nosso Deus, lhe tinha dito. Versículo 11. Ele disse: o rei os tratará assim, tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Versículo 12. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras deles, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. Versículo 13. As famílias de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Versículo 14. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosque de oliveira, e dará tudo aos seus funcionários. Versículo 15. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Versículo 16. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos, para trabalharem para ele. Versículo 17. E ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Versículo 18. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor, nosso Deus, não ouvirá as suas queixas. Versículo 19. Mas
O povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei. Versículo 20. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Versículo 21. Samuel ouviu o que eles disseram. E então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. Versículo 20. Ele respondeu: faça o que eles querem. Dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. Eles não se importaram com o aviso que Deus tinha mandado Samuel dar para eles, que eles iriam sofrer. Eles iriam ser escravos de um rei. Eles não queriam ser escravos de Deus. Não queriam ser trabalhadores de Deus. Não queriam obedecer a Deus, mas queriam obedecer um rei. O capítulo 8 do livro de 1 Samuel, ele só tem somente 22 versículos. O capítulo 9, Saul se encontra com Samuel. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Saul, o primeiro rei de Israel. Não se esqueçam. Para isso que eu estou lendo a Bíblia todinha e vou continuar lendo para que vocês venham entender. Saul, o primeiro rei de Israel. Além disso, era mais alto do que todos os que estavam no meio do povo. Ele aparecia dos ombros para cima. Era alto. Versículo 3. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: filho, meu filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas que se perderam. Vá ver se você consegue achá-las. Versículo 4. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salisa. Porém, não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Saali. Porém, elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Versículo 5. Quando entraram na terra de
Zuf, Saul disse ao empregado: vamos voltar para casa, senão, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. Versículo 6. O empregado respondeu: espere, nesta cidade mora um homem santo que é muito respeitado, porque tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Versículo 7. Saul perguntou: se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? Versículo 8. O empregado respondeu: tenho uma pequena quantia de prata que posso dar a ele, para que nos conte onde poderemos achar as jumentas. Versículo 9 e versículo 10 está resumido no versículo 11. Então o versículo 11 está escrito assim: é uma boa ideia, respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram: o vidente está na cidade? Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer: vamos falar com o vidente. Porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. Versículo 12. Ele está sim. A mulher respondeu para Saul e o seu empregado: ele está sim, responderam elas. Olhem, ali vai ele, ali, na frente. Andem depressa, ele está entrando na cidade, porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Versículo 13. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba o monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora, e logo vocês o encontrarão. Versículo 14. Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel, que saía para subir até o lugar de adoração. Versículo 15. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel. Versículo 16. Amanhã a esta hora eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador
do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Bom, irmãos, todos vocês que estão assistindo o vídeo, muitos dizem que Saul não foi escolhido por Deus. Agora vocês estão vendo a verdade. Quem escolheu Saul para ser rei de Israel foi o próprio Deus. Não foi homem. Ele é quem escolhe as pessoas para fazer a sua vontade. Ele é quem escolhe. E não homens aqui na terra. Olhe com atenção, ouçam. Versículo 16, vou ler de novo. Olha o que o Senhor, o nosso Senhor Deus, ele fala para o profeta Samuel. Olhe só. Amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Agora o versículo 17. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. É este, Samuel, que eu estou escolhendo. É esse. Versículo 18. Saul foi encontrar-se com Samuel perto do portão e perguntou: Por favor, onde mora o vidente? Versículo 19. Samuel respondeu: Eu sou o vidente. Vá diante de mim até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje, amanhã, cedo. Eu responderei a todas as suas perguntas. E então vocês poderão ir embora. Versículo 20. E não se preocupe com as jumentas que se perderam. Há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você. Você é a família do seu pai. Você e a família do seu pai. Versículo 21. Saul respondeu: Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então, por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Versículo 22. Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festa e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados. Versículo 23. E Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para deixar reservado. Versículo 24. O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e o pôs na frente de Saul.
Samuel disse: olha, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer nesta ocasião, em que convidei o povo. E assim, naquele dia, Saul jantou com Samuel. Versículo 25. Depois os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço. Versículo 26. E ele dormiu ali. Samuel unge Saul. De madrugada Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo: levante-se, que está na hora, levante-se que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Versículo 27. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu empregado que vá na frente e você espere aqui um instante. O empregado foi e Samuel disse a Saul: eu tenho um recado de Deus para você. O capítulo 9 do livro de 1 Samuel, ele só tem somente 27 versículos. Capítulo 10. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como o chefe do seu povo, o povo de Israel. Então, não foi Samuel quem ungiu, foi Deus quem o ungiu Saul. Repito, não foi Samuel que ungiu Saul, mas foi Deus que mandou. Então foi Deus que ungiu. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Quem escolheu foi quem? Foi Samuel ou foi Deus? Foi Deus que escolheu. O Senhor nosso Deus que escolheu Saul. Versículo 2. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você. E que ele está dizendo que posso fazer para encontrar o meu filho. Versículo 3. Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel para lá oferecerem sacrifícios a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Versículo 4. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães e você deve aceitar. Versículo 5. Em seguida você irá para o monte de Deus em
Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor dominará você. Então o Espírito do Senhor dominará você, falou Samuel para Saul. E você vai agir como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Versículo 7. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Versículo 8. Vá na minha frente para Gilgal, eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Versículo 9. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Versículo 10. Quando Saul e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Versículo 11. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntavam: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Versículo 12. Um homem que morava ali perguntou: e os outros, será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Versículo 13. Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar no monte. Versículo 14. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não as encontramos, fomos falar com Samuel. Versículo 15. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio de Saul. Versículo 16. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados. Respondeu Saul. Porém, não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito dele e se tornar rei. Não contou nada a respeito dele de se tornar rei de Israel. Saul se torna rei de Israel. Versículo 17. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa. Versículo 18. E disse: o Senhor, Deus de Israel, diz: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e todos os outros povos que os maltratavam. Versículo 19. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas.
e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem. Então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. Versículo 20. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele. E o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Versículo 21. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Versículo 22. Então perguntaram a Deus, o Senhor: ainda há mais alguém? E ele está escondido no meio da bagagem. Respondeu o Senhor. Versículo 23. Então eles correram e trouxeram Saul. E ele era o mais alto de todos israelitas. Aparecendo dois ombros para cima. Aparecendo dos ombros para cima, no meio do povo. Era muito alto. Versículo 24. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei de Israel. Então, quem escolheu Saul? Não é como os outros estão pregando, não. Dizendo que não foi Deus que escolheu Saul, que foi o homem. Não foi não. Foi Deus quem escolheu Saul. Quem escolhe é Deus para fazer a sua vontade. É Deus que escolhe para fazer a vontade dele. Versículo 25. Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus, o Senhor, nosso Deus. Aí mandou todos para casa. Versículo 26. Saul também voltou para a sua casa em Gibeá. Bem, voltou para Vou ler de novo o versículo 26. Saul também voltou para a sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos que no seu coração sentiram a orientação de Deus foram com Saul, versículo 27. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram: como é que este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. Agora o capítulo 10 do livro de 1 Samuel, ele só tem somente 27 versículos. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. E agora, como vocês já estão sabendo que Samuel ele ungiu Saul, mas foi Deus quem o escolheu, Saul para ser o rei de Israel. Então, quem escolhe é Deus. Não foi o homem que escolheu Saul para ser rei de Israel, foi Deus quem escolheu. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até amanhã,
pelas madrugadas estarei aqui de volta. Amém.